Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Fisiortopedia. E hoje a gente está com duas convidadas, né? Uma pessoa que é interna aqui do Fisiortopedia, vocês vão conhecer um pouquinho melhor. E hoje uma professora também convidada que a gente acabou de conhecer aqui, está conversando pela primeira vez, que é a professora Márcia. Vou começar pela Márcia. Márcia, por favor, se apresente. Olá a todos. Então, como o Leandro falava, eu sou a professora Márcia Colamarco, sou professora do curso de fisioterapia da PUC Minas. Já sou docente lá no curso há quase 20 anos. Tenho mestrado, né, em saúde e trabalho pela Faculdade de Medicina da UFMG e atualmente sou doutoranda no programa de fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo. Muito bom. Então, para quem já viu o perfil de saúde do Físio no Instagram, quem está comandando lá é a Márcia, é um projeto super bacana que a gente vai conversar, foi uma das motivações, né? E como vocês já estão vendo no Instagram do Fisiortopedia, para quem está no mês de setembro, a gente está totalmente dedicado em relação a essa parte, né? E a Joyce vai aproveitar, se apresentar e explicar um pouquinho do que a gente está olhando esse mês aí, já que ela é a nossa responsável pela comunicação, deixa a mensagem que chega para vocês mais bonita, né, e mais efetiva. Então, Joyce, por favor, se apresente. Legal, antes de tudo, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Joyce, eu trabalho aqui no portal Fisiortopedia nas frentes de marketing e comunicação, né? Então, fico mais ou menos nessas duas frentes. Eu sou formada em Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo e tenho uma especialização em Marketing, Branding e Growth. Então, estou aí envolvida nesse universo da comunicação desde 2015. Então, essa é a minha experiência. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E o motivo que eu trouxe a Joyce, né? Ela tem um perfil também no Instagram muito bacana que a gente sempre divulga aí, que é o @querida sanidade, né? Um canal super agradável, eu sempre falo que é um respiro na nossa timeline, né? Uma coisa que também nos consome até do que a gente vai conversar aqui. Então, é muito bacana poder trazer alguém para falar desse assunto, um pouquinho do mundo fora do mundo da físio, né? E alguns relatos até pessoais, né, Joyce? Então, vai ser bem bacana essa conversa. E Rafael Cacicalante, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. E hoje o assunto vai ser um pouco diferente do que a gente traz nesse quadro, né? Mas um assunto muito necessário, acho que a gente está aproveitando essa oportunidade do Setembro Amarelo, para trazer essa discussão. E eu acho que ela serve para todos, não só fisioterapeutas. Então, se você tiver algum colega de outra área que você acredita que esse episódio pode ajudar, também não esquece de encaminhar para ele. Muito bom. Vamos começar do começo e eu vou começar com a Márcia, tá? Márcia, como que você chegou nesse projeto, né? Eu acho que é legal até falar das suas orientadoras e colaboradoras, né? Que é a Lucila e a Rose, e entender como que você chegou nesse assunto. Acho que é um projeto, podemos dizer, diferente, né? Dentro do que alguém fala assim, vou estudar num doutorado saúde mental do físio, né? Então, a gente acaba olhando de alguma forma diferente isso, mas é muito bacana ter alguém olhando. Então, por favor, Márcia, me fala para mim como que começou todo esse processo aí. Pois é, como eu falei, né, eu sou professora na área de fisioterapia do trabalho há alguns anos já, e dentro tanto das disciplinas que eu ministro na graduação quanto na pós-graduação, a gente sempre acaba estudando algumas ocupações, né, os meninos se interessam por uma ocupação ou por outra, e sempre era em âmbito industrial, né, ou administrativo, que se estudava as condições de trabalho ou as condições de saúde. E aí eu fui ficando inquieta de querer saber da nossa própria saúde, né? Eu falei, poxa, tem tanta coisa sendo estudada por auxiliar administrativo, processos industriais e o pessoal da saúde, né? Como é que é o nosso trabalho? Como é que são as nossas condições de trabalho? E aí eu comecei a estudar e orientar alguns trabalhos de conclusão de curso nesse sentido, quando eu comecei também a perceber que sobre o fisioterapeuta, principalmente no Brasil, a gente não tinha quase nada. Eu falei, pô, eu estou formando profissionais para cuidar das outras pessoas e não tem ninguém cuidando deles.
né? Não tem ninguém cuidando da gente. Então, foi numa conversa com a Lucila, né? A professora Lucila Costa é minha orientadora atualmente, e também é uma grande amiga de muitos anos, e aí numa conversa informal, eu falando com ela dessa minha inquietude, ela virou e falou assim, olha, Márcia, isso dá um projeto de doutorado belíssimo. Eu falei, nossa, será, né? Depois de tanto tempo, voltar a estudar, fazer doutorado, quem sabe? E aí eu fui me empolgando, e ela também, e a gente acabou entrando com um projeto do doutorado, um projeto grande que estudasse, investigasse, né, as condições de saúde do fisioterapeuta. No início, a ideia era realmente focar em burnout. A gente tinha a expectativa de, inclusive, fazer uma tradução, uma adaptação e uma validação de um questionário específico para diagnóstico de burnout. Mas aí a gente acabou tomando outros rumos, porque a gente começou a ver que, na verdade, a gente não sabia nem qual era a doença mais prevalente entre fisioterapeutas. O que a gente acha na literatura hoje? Um artigo, uma pesquisa com fisioterapeutas em hospital, uma pesquisa com fisioterapeutas de terapia manual, uma pesquisa com fisioterapeutas intensivistas, com terapeutas de home care, ou de doenças específicas. Então, estudando só burnout ou estudando só doenças osteomusculares. A gente não tinha um panorama geral. Então, se você me pergunta hoje assim, qual é a doença mais prevalente entre fisioterapeutas, a gente não sabe. E quando eu falo a gente não sabe, é porque um dos projetos do doutorado foi fazer uma revisão sistemática para tentar descobrir que doença que era essa, para a gente talvez fazer o recorte correto, né, de qual era a doença mais prevalente. E não tem nenhum estudo que nos mostre, que faça uma investigação macro para ver qual a prevalência de cada uma das doenças na população. Então, a partir da revisão, a gente elaborou a survey, né, que é o que a página da saúde do físio abraçou, né, abraçou a pesquisa que investiga as condições de saúde do fisioterapeuta. E aí a gente iniciou, a pesquisa iniciou em maio, né, que a gente soltou a pesquisa, né, para o público poder responder, poder participar, para poder investigar, e aí a gente descobrir, assim, qual é, né, a nossa condição de saúde. A gente também levanta nesse questionário algumas condições de trabalho também. Então, eu acho que vai trazer coisas bem legais, assim, a pesquisa mostrar para a gente. A gente pensa assim, será que o burnout é a nossa condição de saúde mais prevalente? Será que são as doenças osteomusculares? Se são as osteomusculares, qual delas, né? A gente chuta aí uma lombalgia, uma cervicalgia, mas e membro superior? E membros inferiores para um profissional que praticamente trabalha em pé o tempo todo? Então, assim, tem várias hipóteses aí sendo investigadas com essa pesquisa. Maravilha. Vou até aproveitar para uma curiosidade, Márcia, entender um pouquinho a aceitação do fisioterapeuta para responder esse questionário, né? Porque eu acho que nessa hora tem uma perspectiva de você se olhar e às vezes é um momento que a pessoa começa a perceber um pouco algumas questões, então acho muito bacana você trazer um pouco esse feedback de quem respondeu, né? Se eu não me engano, você estava no Cobraf também, conseguiu bastante Sim. coleta lá. Tenho meus informantes lá, mesmo não estando. E eu sei que lá você conseguiu uma grande parte da coleta, foi bem bacana. Então, acho que eu queria entender um pouco disso também para a gente conseguir realmente ver, né, como que foi essa aceitação. Leandro, foi surpreendente, positivamente surpreendente. Eu acho que talvez a pesquisa demorou um pouquinho para a gente poder alcançar o N que a gente queria, por alcance mesmo, porque Uhum. à medida que as pessoas foram conhecendo a pesquisa, a maioria foi se colocando positivamente para poder responder. Então, por exemplo, às vezes eu recebia lá na página mensagens de quem tinha respondido e falando Uhum. assim: nossa, que ideia boa, nossa, que bom que tem alguém pesquisando sobre a gente. Eu tive uma Uhum. colega que respondeu e aí eu encontrei com ela por um acaso e ela falou: olha, sua pesquisa chegou até mim e eu fiquei com vergonha de responder porque eu fui pondo sim para tudo e eu parei, eu olhei e falei: não, eu tô péssima. Quer dizer, na hora que ela fala isso, é um fisioterapeuta que cuida de outra pessoa e que não olhou para si mesmo, né. E ela falou assim: "Márcia, eu fiquei assustada no final porque eu tô péssima". Eu falei: "Não, não, dá tempo ainda, vamos correr atrás, dá tempo". No Cobraf mesmo, né, eu panfletei a pesquisa e aí eu entregava os encartezinhos e eu falava assim: "Olha gente, a minha pesquisa de doutorado é sobre a nossa saúde, entra lá, responde, vamos descobrir como é que a gente está", né. Quase que eu gravei isso tantas vezes que eu repeti, mas enfim. E várias pessoas falavam: até que enfim alguém está estudando sobre a gente, até que enfim alguém está fazendo isso, que bom que você está olhando para a gente.
Então, assim, as pessoas deram um retorno super positivo todas as vezes pelo menos todos os retornos que eu recebi. Eu não sei se quem não gostou não se pronunciou, né? Mas quem deu retorno foi muito positivo, foi muito bacana. E o questionário ele tem uma perguntinha aberta, porque a gente perguntou sobre vários sintomas, e no final a gente fala assim: tem mais algum sintoma ou doença, né, que você está sentindo e que a gente não perguntou aqui? Escreve aqui qual é. E aí, depois do convite que você me fez, eu resolvi abrir essa pergunta para olhar, porque a gente ainda não chegou nela, né, para avaliar. Uhum. Eu fiquei impressionada com a quantidade de sintoma e de doença, muitos sintomas orais que a gente nem sequer pensou, como bruxismo, o morder com força, dor de ATM, apareceu muito, e foi um sintoma que a gente não passou pela nossa cabeça, até porque na revisão sistemática esse sintoma não apareceu nenhuma vez. Então, Uhum. assim, foi muito bacana ter essa acolhida, sabe? Eu falei assim, nossa, a impressão que eu tinha que a gente precisava ser estudado é real, né? Ela é Uhum. real. Muito bom, Marcia. Joyce, eu vou aproveitar e vou te puxar também aqui agora para você falar um pouquinho da motivação do teu canal, né? Eu acho que ele não surgiu à toa e tem muito a ver com esse assunto. E até também, né, já puxando esse segundo tópico, essa resposta que você está tendo do público, como que ela tem batido, que provavelmente o que mais você deve ter é feedback de pessoas também se queixando, relatando, compartilhando experiências, né? Então, fala um pouquinho como que surgiu esse canal, né? E como que, até legal saber como que você programa aí essas postagens assim. Legal. Antes de tudo, eu preciso fazer um adendo que quando a gente vai pensar a campanha de Setembro Amarelo aqui para o portal, a gente falou, não, a gente tem que trazer um pouco dos conteúdos que a gente já trabalha, então, baseado em ciência, pesquisa, mas a gente também tem que falar da saúde do fisioterapeuta, né? Que para o físio cuidar dele, dela, ele precisa de autocuidado, né? E tanto que o nosso primeiro post, né, Fuku Rafa, ele abre, né? Para cuidar dos outros, é preciso cuidar de mim. Então, acho que essa energia tá em alta, assim, entre nós, sabe? Isso deu bastante match. E é bem interessante pensar sobre isso, né? E fazer até respondendo até a pergunta do Foucault agora, a querida sanidade, ela parte um pouco do princípio de como cuidar de mim, como cuidar, como zelar pela minha saúde mental. É literalmente, e eu sempre falo isso, que uma jornada em busca de sanidade mental, né? Porque após o diagnóstico da burnout, eu me percebi sem rumo. É estranho falar isso para as pessoas, mas isso acontece quando você recebe o diagnóstico, parece que você não consegue voltar nunca mais ao seu ambiente laboral. O que eu estou fazendo aqui hoje, tendo essa conversa, trabalhando no portal, era algo que eu nem imaginava há um ano, que foi o meu diagnóstico de síndrome de burnout. Eu lembro a minha primeira sensação foi, falhei em tudo. Fiz o curso, estudei, não vou mais conseguir. E aí foi quando eu iniciei com o tratamento, porque você se sente incapaz, você se sente assim, sem forças para continuar. E é um tema que tem bastante estigma na sociedade, né? Por exemplo, você foi diagnosticado com burnout, ou se você tem algum transtorno mental, enfim, as pessoas elas te olham de uma forma diferente, assim, a sociedade, ou até mesmo em um processo seletivo que eu acabei participando, lógico, a gente não aqui no portal, foi bem antes, bem, assim, acho que uns 3 meses após o diagnóstico. Era difícil falar durante uma entrevista, olha, eu me afastei, eu estou mudando em função disso e eu zelo pela minha saúde mental hoje. E eu percebi isso, eu percebi que eu não estava sozinha também, e que comigo outras pessoas também estavam ali enfrentando os mesmos dilemas, enfrentando toda essa estigma da sociedade, enfrentando todos esses medos. E aí eu comecei a escrever, um pouco de forma despretensiosa, escrevendo sobre a minha história. E aí teve um post falando especificamente sobre o burnout, que ele repercutiu, juro, assim, mais de 10 mil pessoas visualizaram, curtidas, e de pessoas de diferentes áreas, inclusive da área da saúde, falando, olha, eu também não tô bem, eu não tô legal. E isso, assim, despertou vários alertas. Várias pessoas me chamaram, assim, mensagens falando, olha, tô sentindo algo parecido. Eu também tô com essa exaustão. Também não vejo mais tanto sentido no meu trabalho. E não porque eu não gosto, porque eu gosto do que eu faço, mas é porque eu não consigo. E foi assim que surgiu a querida sanidade, né? Antes da burnout, eu já fazia terapia, eu passo em terapeutas, em psiquiatras desde os 15 anos, porque eu tenho transtorno obsessivo compulsivo.
Hoje muito melhor, enfim, eu brinco de um jeito errado, mas assim, é quase um combo, porque com ele veio a ansiedade, e com a ansiedade veio a tricotilomania também, que às vezes é mania. E assim, eu falo, nossa, é quase um combo que a gente não quer, mas que a gente precisa aprender a conviver. E compartilhar isso por meio de algo que eu amo, que é escrever, tem me feito bem e, de uma certa forma, pelos feedbacks que eu recebo, também vem ajudando as pessoas ao meu redor. E esse é meu propósito de vida, assim, se eu puder te ajudar de alguma forma, seja por meio da escrita, por meio do meu relato, ou por meio de, poxa, como eu busquei ajuda, já é um caminho, eu já tô feliz, sabe? E aí, foi assim que surgiu, né, a Querida Sanidade. Você perguntou também sobre as publicações, né, Fulco? Eu tento não fazer dela um trabalho, então eu tento não ter uma programação, por exemplo, segunda eu falo sobre autocuidado, terça eu falo sobre saúde mental no trabalho, eu tento não ter esse lado de comunicóloga, digamos assim, que é o que eu faço hoje em dia, porque eu realmente não quero que seja uma obrigação, sabe, estar ali falando da minha vida ou trazendo algum insight. Até porque tudo que eu escrevo, geralmente eu escrevo no dia, de alguma situação que eu vivi. Então a gente está aqui conversando. Poxa, eu escutei algo super legal que você disse, aquilo me deu um insight, eu vou escrever sobre aquilo, sobre isso. Então, eu tento levar uma rotina muito mais leve, né? Dizem que a gente tem que ter um descanso criativo também, e eu me Uhum. permito viver isso na querida sanidade. Então, é assim mais ou menos que funciona, Foucault. Muito bom, muito bom. E eu vou aproveitar, eu vou dar um outro escopo, né, que aí o Rafa vai falar para a gente um pouquinho em relação ao mercado. A gente também, como uma empresa, né, de gestão de saúde, a gente sabe o quanto que está aquecido esse mercado, como que as pessoas, as empresas estão olhando. Então, acho bacana o Rafa falar um pouquinho de como que está acontecendo isso, né, hoje, de um cenário bem específico, né? Então, Rafa, por favor. A Tato tem nos permitido falar com pessoas muito de fora da nossa área, né? Acho que além de pacientes, assim, inclusive. E em especial falando com pessoas de RH, de empresas, tomadores de decisão e também, né, dentro de operadoras, autogestoras e corretoras, o que a gente tem percebido é que está acontecendo um movimento muito forte em torno da saúde mental. É, Isso talvez realmente era uma coisa que não se falava, ou, né, antes tem aqueles must-haves de benefícios, né, que as pessoas mais olham sempre como estratégia de retenção do colaborador do que outra coisa. Então, tinha aqueles must-haves que eram o Vale Alimentação, o VR, depois virou alguma coisa relacionada a Gympass, ou clube, enfim, né, cartões de benefícios e clube de benefícios. Mas cada vez mais a saúde mental tem entrado nesses must-haves dentro das empresas, e ouso dizer que conversando né, com o mercado, o que eu percebo é que não só com uma lógica de retenção mais de colaboradores, mas realmente com o olhar de entender que é muito caro, na verdade, o turnover de profissionais. É caro em vários sentidos, né? É caro em termos econômicos, sim, mas é caro em termos também de produtividade, é caro em termos de construir cultura, é caro em termos de quem fica na empresa, né? Da energia que é gasta para encontrar uma pessoa, tentar fazer com que aquela pessoa faça parte de uma comunidade. Então, eu acho que o mercado começou a olhar para isso, em grande parte, grandes empresas, startups que olham para a saúde mental estão, né, fazendo com que esse movimento aconteça. Mas na saúde isso ainda é um pouco diferente, né? Como se o profissional da saúde ele não se aplicasse essas regras ao profissional de saúde quase, né? Fala-se muito pouco, na verdade, de saúde mental, cuidado no profissional de saúde, apesar do movimento que o meio corporativo está vivendo agora e que as operadoras, autogestoras e corretoras também estão acompanhando. É, então, eu acho que de novo, né, um papo muito necessário, e assim como no meio corporativo começou esse papo com pessoas falando sobre, talvez o meio da saúde tenha que ser assim também, né? As pessoas têm que começar a mostrar que existe um problema, a falar sobre esse problema, né? E eu acho que ao longo da pandemia relatos não faltaram de profissionais de saúde em completo esgotamento, né? E ficando com sequelas realmente de todo o estresse, de responsabilidade, risco que eles passaram. Então, acho que é um momento diferente. Eu ouso dizer que estamos vivendo um momento diferente no mercado, onde talvez as empresas pararam de olhar só para a retenção e estão começando realmente a olhar para o employer experience, né? Que é um termo novo aí que está em alta no mercado hoje.
Perfeito. Queria aproveitar e falar com a Márcia em relação eu sei que ela fez um recorte, né, do pré-pandemia e depois que a pandemia aconteceu, que eu acho que é um dos grandes marcos para a gente ver isso de forma mais escrachada na nossa cara, né, do tipo, olha para isso. E até também um pouquinho uma certa percepção tua, e eu não sei o quanto que você aprofundou isso, até numa questão de geracional, né? Então vamos pensar que parece tudo meio novidade, ao mesmo tempo que está em todos os lugares esse assunto. Então fica um pouco daquela trend junto de um assunto realmente necessário, né, Márcia? Então fala um pouquinho para a gente desses recortes, desses comparativos de momentos tão diferentes e também até da tua percepção em relação a um, vou falar conflito geracional, mas em relação a um contexto evolutivo, né? Eu vou começar de trás para frente. Fica à vontade. Vou deixar a sua pergunta do recorte da pesquisa do período da pandemia para o final. Eu acho importante falar, eu vi o Rafa falando aqui da questão, né, das empresas, de como que elas olham, a atitude que elas têm tomado, e na área da saúde é diferente, né? Porque o profissional da área da saúde é visto quase que como um voluntário, né? É seu dom cuidar do outro, né? Então, as relações de trabalho, apesar das relações de trabalho empresariais, com o empresarial que eu estou falando assim, fora da área da saúde e dentro da área da saúde, serem extremamente similares, né? Então, a organização de um hospital, a organização de uma clínica, ela segue preceitos administrativos muito parecidos com o do mundo industrial, né? A gente repete essas formas de gestão lá dentro, mas o trabalhador que a gente tem, que é o trabalhador da saúde, ele se queixa menos do que um trabalhador de chão de fábrica, ou administrativo, ou de prestação de serviços, porque ele entende que cuidar do outro é dom, é um sacrifício que ele presta. Então, a gente tem muito embutido na gente essa não sei se eu devo chamar de resiliência, mas assim, essa doação para o outro. Então, eu sofro por você, mas eu cumpro o meu trabalho, né? Eu faço uma cirurgia e fico 10 horas de pé numa cirurgia. Eu sou um dentista, eu vou atender milhares de pessoas naquele horário, numa mesma posição. Eu sou fisioterapeuta, eu estou no CTI, eu atendi 15 pacientes no meu plantão de 6 horas. Então, assim, mas é doação, é vocação. Então, a Fica gente muito tem heróico, né, Márcia? isso. E isso, infelizmente, nos atrapalha absurdamente. Uhum, Tanto é que na hora que a gente olha a questão dos direitos, né, dos movimentos que a gente tem das outras categorias, movimentos sociais, eles são muito mais fortes do que os nossos, uhum. porque a gente tem um grau de aceitação maior por condições de trabalho que são piores, né? Então, até na hora que a gente para e olha assim, o tanto que o profissional da saúde se queixa ou se afasta do trabalho em relação às outras categorias é muito menor. Então eu brinco assim que quando esse número sobe é porque a coisa já está feia, né? Porque a gente tem essa cultura. Então essa talvez pode ser uma visão que a gente tenha que ter sobre nós mesmos, né? Enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que têm direito de não trabalhar se estiver doente, porque foi uma coisa que a gente perguntou na nossa pesquisa. Você já trabalhou estando doente no último ano? 80% falou que já. Então, assim, eu sou professora, se eu adoecer, eu sou fisioterapeuta, né, gente? Mas a minha função atualmente é professora, eu não clinico mais, eu não dou consultoria. Se eu adoecer, eu vou entrar com atestado e não vou trabalhar. Né? O fisioterapeuta, o profissional da saúde não faz isso. Então, na pesquisa já mostrou o tanto que eles estão trabalhando doentes. E aí o Rafa falou de uma outra coisa que é da produtividade. Como a gente chama o trabalhar doente, a gente chama isso de presenteísmo. Então, como que um sujeito, dentro dessa condição, consegue produzir o tanto que ele produziria se ele estivesse bem, né? Então, a gente começa a ver esses aspectos que a gente vê no mercado começando a invadir a área da saúde muito mais pela consciência que os profissionais estão começando a ter sobre o cuidado que precisam ter com a própria saúde, do que a mudança que causou grande impacto nos trabalhadores lá fora e que para nós, por causa dessa cultura, a gente não sentiu tanto isso. Você falou uma coisa, Leandro, relacionada a essa questão histórica, né, do Uhum. burnout. Por que agora está aparecendo tanto? Por que agora está todo mundo falando disso? Né? Quando eu formei lá, tantos anos atrás, a gente não falava disso. A gente falava de Uhum. doença osteomuscular, né, como fisioterapeuta. A gente falava de questões que eram concretas.
né, que eram mais biológicas, e hoje a gente fala muito desse adoecimento mental. O burnout está em alta, né, mas a gente tem várias outras síndromes associadas aí, que podem ter a causa no trabalho. É importante a gente entender que as formas de trabalho se modificaram. Uhum. Então, se a gente olha 50 anos atrás, 60 anos atrás, as formas de trabalho eram muito mecânicas. Então, a gente falava de repetição, de peso, de postura, enfim, falava-se de questões que realmente tinham uma sobrecarga física, né, de desgaste físico, de um consumo metabólico altíssimo, de exposição a calor. Isso melhorou um pouco, tá? Isso não mudou muito não, mas com a revolução industrial que a gente passa, né, que eles falam da revolução do 4.0, da indústria 4.0, a gente tem uma mudança dentro dos locais de trabalho que a gente para um pouco com essa questão, para um pouco a gente tem trocado, a gente tem diminuído as exigências físicas e aumentado as exigências cognitivas. E isso tá para todo lado, né? Não está só no ambiente industrial. Então, isso também tem chegado em todos os profissionais. Então, a exigência cognitiva hoje é muito maior do que a exigência cognitiva que a gente tinha antes. Então, enquanto antes o trabalhador apertava parafuso, hoje ele tem que entender de uma máquina, de um sistema que executa essa ação. Uhum. Então ele vai entender um pouco da programação, um pouco de várias coisas. Então, a exigência cognitiva hoje é muito maior. Então, na hora que a Joyce fala assim, nossa, eu me sentia sobrecarregada, eu tenho certeza que não era por causa da cadeira que ela estava sentada, entende? Eu tenho certeza que não é por causa do peso que ela tinha que carregar. A Sim. exigência cognitiva, a gente tem uma redução grande de funcionários, né, hoje. Então, onde tinham 4 funcionários que faziam uma tarefa, hoje tem 3. A tarefa é a mesma, mas eu Uhum. tenho 3. Então, a gente ficou mais plural, os trabalhadores ficaram mais plurais. Por um lado, isso é interessante, porque o trabalhador aprende mais coisas, tem um desenvolvimento, era a ideia que a gente tinha lá atrás. A gente só não conseguiu prever o tamanho da sobrecarga mental que isso traria para esses trabalhadores. Então, hoje a gente tem a multiplicidade de tarefas, a redução do número de funcionários, né, para uma mesma atividade. E se a gente for olhar para a saúde, para o fisioterapeuta, isso não está diferente, né? Uhum. Então, antes eu atendia um paciente por hora, hoje eu atendo 2. Na nossa pesquisa, até agora, dos dados preliminares, tá? Cerca de 20% dos fisioterapeutas que responderam atendem mais do que 5 pacientes em uma hora. É 20 minutos Uhum. para um paciente, ou todo mundo junto, eu não sei como é que ele Sim. está fazendo, né? Então, você vê, assim, é muita coisa. Então, essa mudança no formato das organizações de trabalho, nos formatos da gestão, é que fizeram com que a forma de adoecer mudasse. Então, a gente fala de burnout desde a década de 70, Uhum. mas lá era um problema do sujeito. É o sujeito Sim. que não aguenta, que é frágil, que não dá conta do trabalho. Lá era essa a perspectiva. Hoje, desde 2019, a Organização Mundial de Saúde já mudou a nomenclatura, já mudou o conceito de burnout na CID-11 e ele já é, no seu conceito, uma doença do trabalho, né? Então, foi Perfeito. reconhecido como doença do trabalho. Então, a gente tem essa evolução na alteração do formato administrativo, no formato de gestão, que faz com que a forma de adoecer também se modifique. Então, por Uhum. isso que a gente tem isso hoje. E eu acho que nós que somos fisioterapeutas temos que ficar muito atento a isso, porque a maioria de nós é autônomo, Sim. né? A gente quase não tem mais profissionais fisioterapeutas, ou uma quantidade, quase não tem, não, a gente tem, né? Mas a gente tem um número muito reduzido de fisioterapeutas que são contratados pela CLT, por exemplo, que estão dentro desse modelo de gestão, né, que eu Uhum. estou falando. Então, esses que são autônomos, eles são impulsionados pelo mercado, pela demanda, é o paciente que pede, pelo amor de Deus, me atende, eu não Uhum. estou bem hoje, me encaixa, e aí você vai trazendo sobrecarga, né? É a remuneração, como você falava antes, que não é das melhores, então o sujeito acaba trabalhando mais para poder ter o retorno. É a gente poder ser acionado a qualquer momento do Sim. dia, da semana, do mês, das nossas férias, por todo mundo. E aí, se antes a gente conseguia preservar o nosso contato, né, dos nossos pacientes, com a pandemia, todo mundo teve que ser acionado, né, virtualmente. Sim. Então agora o seu celular roda a boca pequena, vamos dizer assim, né?
E a pessoa te aciona. Ah, sabe o que que é? Minha tia torceu o tornozelo. Você pode conversar com ela para ver o que que eu faço? E aí você está ali no aniversário da sua filha e você atende o telefone porque é seu paciente. Então a Sim. gente passa a ter também uma invasão do trabalho naquele momento que deveria ser de descanso. Então a gente começa a ver tanto uma alteração dentro das formas de trabalho, que sobrecarregam quem está trabalhando, e até essa invasão do momento que deveria ser de descanso, que agora virou trabalho também, né? Uhum. Perfeito. Joyce tem um comentário em relação à produção aí? Fica à vontade, Joyce. Sim, sim. É até interessante observar um pouco do que o Rafa falou do Employee Experience, até você falando sobre a questão cultural do trabalho, né? Uhum. Porque muitas coisas mudaram, né? A gente sabe que quando a gente pega 50 anos atrás, a cultura era outra, o acesso à tecnologia também era totalmente diferente, né? Era bem limitado. Hoje a gente tem uma questão cultural também que a gente começa a colocar as pessoas cada vez mais no centro, né? Isso principalmente na comunicação. Então, temos hoje pessoas que falam mais, que abordam os temas de uma forma diferenciada, e isso é importante para a gente observar também, porque a partir do momento que a gente dá esse espaço, a gente está ali conversando com toda a sociedade de um modo geral. Então, que é um pouco do que eu fiz quando eu, lá no ano passado, publiquei sobre a burnout, né? Eu abri um espaço, abri um diálogo e muitas outras pessoas começaram a falar sobre. E é interessante observar isso, principalmente até na relação com o trabalho. Certamente, quando a gente vai começando a trabalhar, quando a gente entra nesse universo do trabalho, a gente tem a tendência de achar o quê? Quanto mais eu produzir naquele dia, melhor foi o meu dia. Então, poxa, se eu atendi hoje 5 pessoas, se eu atendi hoje, sei lá, 10 pessoas e amanhã 30, meu dia foi muito melhor no dia seguinte. Não quer dizer, a minha exaustão fica de lado, né? Eu acho que em todas as áreas isso acaba sendo cobrado, né? O quanto que você produz. E produzir, produzir e produzir não é a melhor resposta, porque o seu corpo, ele não aguenta, né? Nós não aguentamos. E não é questão de ser forte ou ser uma pessoa fraca, é uma questão de ser humano. Nós temos a nossa capacidade, nós temos o quanto que nós conseguimos produzir naquele dia. E se a gente tenta ir além, a consequência muitas vezes acaba sendo um burnout, outras doenças que você comentou que elas acabam surgindo, né? Então, se, por exemplo, o fisioterapeuta trabalha muito em pé, poxa, é uma consequência. O bruxismo também acaba sendo uma consequência. E é muito importante olhar para isso. Eu mesmo conheci pessoas, e eu mesmo já fui essa pessoa, que por vezes ficou doente e guardou o atestado, o que é totalmente errado. E aí, esses dias eu escutei uma conversa, aqui em casa, inclusive, de uma conhecida falando que, poxa, estava com atestado de uma semana, mas que só ia ficar um dia em casa. E por uma questão pessoal, sabe? Não, porque eu quero entregar, eu quero oferecer, eu quero fazer a diferença. E quebrar essa barreira, né? Quebrar esse costume, essa cultura de produção o tempo todo é uma etapa muito complicada. É difícil você explicar para a pessoa, porque, na real, ainda tem uma questão de liderança, né? Acho que o Rafa comentou muito bem isso. As empresas estão olhando para a saúde mental. Eu acho que hoje em dia ainda é uma introdução, ainda o tema ainda está sendo inserido dentro das organizações. É um caminho longo e que precisa de atenção, né? Eu acho que da mesma forma como a gente fala dentro do mundo corporativo de ESG, sustentabilidade, diversidade, a saúde mental acaba ganhando uma relevância, né? E ela é muito mais do que um benefício, né? É muito mais do que um vale-refeição, um vale-alimentação, um dia em pé. Saúde mental é lidar com as pessoas, é lidar com a saúde daquela pessoa, é a segurança psicológica, né? É a saúde e bem-estar do indivíduo. Então, era esse recorte que eu queria fazer aqui, porque tanto a sua fala quanto a do Rafa, elas foram muito oportunas para trazer isso, né? E essa reflexão. Será que produzir o tempo todo é o mecanismo mais funcional? É, não sei, sabe? Eu não acredito nisso hoje, por exemplo. Ô, Joyce, eu vou aproveitar o que você está falando e eu vou reforçar uma coisa aqui. Já que a gente está falando de burnout, é muito importante que as pessoas entendam, principalmente profissionais da saúde, que o burnout só existe em âmbito ocupacional. Ou seja, se eu tiver de férias, sei lá, se eu for voluntário, não é, o burnout não se instala, tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas começam a apresentar os sintomas e tem a sensação que você falava assim, será que eu não dou conta? Será que eu não estou produzindo? As doenças mentais já passaram por esse período, né, da gente acreditar que a doença mental era uma fragilidade do outro. No caso do burnout, não é.
O burnout ele só se instala porque você tem condições de trabalho que promovem o aparecimento da doença. É como se a gente estivesse falando de uma intoxicação por chumbo, por exemplo. A intoxicação por chumbo só vai aparecer se você for exposto ao chumbo. E só acontece em ambiente ocupacional. Acredito que ninguém aí está abrindo bateria de carro na garagem, né? Então, a intoxicação por chumbo só aparece em âmbito ocupacional. Então, não tem outro lugar para você adoecer. E o burnout também. Então, as pessoas têm que ter clareza de que se elas começarem a apresentar os sintomas, né? Quais são os 3 principais sintomas? Uma fadiga crônica, que não passa, é aquele cansaço que o dormir de noite não vai te ajudar, o final de semana não é o suficiente, às vezes nem as férias são suficientes, então você tem essa fadiga, essa exaustão, esse negacionismo em relação ao trabalho que você falava, né? Poxa, eu gosto do que eu faço, mas eu não suporto mais acordar de manhã e ir trabalhar, né? Esse conflito com o trabalho que você tem e uma falta de realização profissional. São os 3 pilares do burnout. E aí fica parecendo que é a gente, né? Sou eu que estou cansado, sou eu que não gosto, sou eu que estou desmotivado. Motivação hoje é uma palavra que está aí na moda, né? Então sou eu que estou desmotivado e a pessoa acaba acreditando que aquilo é dela, né? E não é. Quando isso se torna crônico, é muito importante que a gente entender que você pode estar entrando dentro pode estar desenvolvendo essa síndrome. E isso está relacionado com as condições de trabalho que você tem. Isso não é uma fraqueza sua, não é uma fragilidade sua. Tá? Lembra do exemplo da intoxicação por chumbo? Eu sou mais frágil, eu intoxiquei. Não, você intoxicou porque você teve contato, né? Você teve o burnout porque você está em contato com uma condição de trabalho que é adoecedora. Eu acho que a gente precisava realçar isso para as pessoas, não se sentirem culpadas com o próprio sentimento, sabe? Sim, total. Se você quiser complementar, Márcia, em relação ao recorte da pandemia também, acho que é um momento importante aí para alguns futuros comentários depois. Sim, é só porque a gente está numa análise preliminar desses Uhum, dados, então a gente só para vocês saberem, né, a Previdência Social, ela tem um banco de dados aberto, ele é público, né, então a gente pegou esse banco de dados, fez o recorte de profissionais da saúde, e a gente pegou os dados um ano antes da pandemia e um ano durante a pandemia, né, aquele ano ali 2020, início de 2021. E aí o nosso objetivo foi investigar os motivos de afastamento dos profissionais de saúde. E aí olha que interessante, a gente está aqui falando de doença mental e a gente está imaginando que durante a pandemia isso foi caótico, porque a sobrecarga do profissional da saúde ela foi explícita, né? A contratação foi em massa, ampliando o número de leitos, eu não clinico há muitos anos, o meu crefito fez contato comigo perguntando se eu poderia ficar disponível. Eu falei, nossa senhora, me colocar num hospital vai ser risco para todo mundo, mas se for atendimento ambulatorial, a gente se vira, né? Para vocês terem uma ideia, assim, de como que foi isso, né, durante o primeiro ano da pandemia. Então, a nossa hipótese inicial é que as doenças mentais tinham aumentado. Sabe qual foi a prevalência de doença mental em profissional da saúde? Aqui eram acho que 10 profissões, não foi só o físio. 0,5%. 0,5%. Variou de 0 a 0,5%. Então, aí a gente para e pensa assim, mas será que esse pessoal não adoeceu? Será que ele não estressou? Será que aquele tanto de reportagem que a gente viu na televisão, de entrevista, será que as nossas conversas com os nossos colegas que estavam na linha de frente eram falsas? Será que essa uhum. nossa impressão social está tão equivocada assim? Né? Eu acho que não. Eu acho que é daquilo que a gente conversava antes, de se doar. E num momento de pandemia, como a gente está falando, do tanto que talvez esses profissionais se doaram, do tanto que eles trabalharam adoecidos. Porque a gente tem várias publicações, inclusive, falando do número de profissionais que se afastou da família, com medo de contagiar a família, né? Do tanto que eles se isolaram, do tanto que eles tiveram que trabalhar mais, porque vários colegas adoeceram e eles não podiam deixar os pacientes sem atendimento, do enfrentamento de protocolos que mudavam constantemente, conforme a gente ia avançando, né, no conhecimento da doença, mudava o protocolo. E aí a gente viu tudo isso na hora que eu abro um banco de dados da Previdência Social, que é onde os afastamentos de trabalho são registrados, eu tenho no máximo 0,5% de adoecimento mental. Então a gente ainda para e pensa assim que a gente não está registrando
as nossas doenças, a gente não está entrando com os atestados, né? A gente não está se dando o direito de se afastar do trabalho. Então, é um banco de dados, assim, surpreendente. Vou te falar que Uhum. o que apareceu muito? Doença viral, respiratória, isso apareceu, ou seja, o Covid foi diagnosticado, Sim. mas as outras doenças não foram. Então, parece que a única alteração que teve de um período para o outro foi Covid. Uhum. Ninguém, Interessante. ninguém estressou, sabe, nesse momento. Interessante isso, né? Ninguém É, estressou. eu acho que entra um pouco muito, né, dessa motivação, né, a satisfação de, né, acaba, às vezes, ficando acima do tudo que você está sentindo, né, então ele dá uma anulada, dá uma equilibrada, né, mas eu acho que também tem um pouco a ver com o que eu ia puxar de qualquer forma seguinte, que é um processo de meio, a gente que estuda fator psicossocial na dor e tudo mais, a gente começa a perceber um certo baixo letramento em emoções, né? E a gente também, do mesmo jeito que está na moda a questão de inteligência emocional, tudo, a gente, nas duas pós-graduação que nós temos, a gente tem o módulo zero, e o módulo zero tem a aula do Zé, né, que é o psicólogo, e ele fala, explica um pouco das emoções para também a gente já começar a olhar as nossas, porque para lidar com a emoção dos outros, minimamente eu tenho que saber sobre, né? E também tem o inverso, que é o processo da psicopatologização, ou seja, a gente não consegue ficar triste, não consegue mais ficar, né, ansioso, não tem o que que é, o que que não é. E normalmente quando a gente dá uma aula sobre psicossocial, as pessoas, tudo que é ansiedade, eles acham que é patológico, né? Então, tem um meio do caminho aí que eu acho que é importante a gente discutir, que é para contrabalancear no sentido do tipo, tá, tudo bem, eu tô ansioso, tem uma prova amanhã, eu tô inseguro. É normal, né? Então, tem todo um processo que as pessoas acabam psicopatologizando nesse sentido de tudo, não, porque eu sou ansioso, né? Coloca uma carapuça, ela vira eternamente ansioso para qualquer situação que acontece e dá o conforto também da justificativa, né? Muitos momentos. Então, eu acho legal comentar um pouco e até fico curioso para entender como você está lidando isso com seus alunos, né, Márcia? Porque agora você também conversa direto com o pessoal na sala de aula, queria entender um pouco da sua percepção em relação a isso. Sim. Tem um artigo que eu acho que complementa isso que você está falando, que é muito bacana, é, é um artigo de 2014, se eu não me engano, publicado na JAMA. Foi um estudo gigantesco, mais de 5.000 médicos foram entrevistados, é um estudo norte-americano, onde eles buscaram entender a relação da resiliência com o burnout. E aí o que que eles perceberam? Que os médicos que tinham uma característica resiliente maior tinham ou menos sintomas ou sintomas mais fracos, mais leves da síndrome, né? Então, acho que é isso que você falou, assim, aquela pessoa que dá conta, né, de lidar com a situação, que dá conta de enfrentar aquilo, de levar aquilo de uma outra forma, ela também é menos afetada, né? Eu acho que é um fator, eles trouxeram isso como um fator de proteção mesmo da doença, mas uma característica pessoal enquanto fator de proteção, né? Então, eu concordo plenamente com você fala assim que nem tudo é burnout. Burnout é um diagnóstico, e é um diagnóstico que às vezes demora um tempo para ser estabelecido, porque a gente tem o estresse ocupacional, por exemplo, né? O estresse ocupacional ele pode ser provocado por situações pontuais. Então, vou ter uma prova amanhã, e aí não consigo dormir, não consigo comer, e aí como é que eu faço com a prova? Passou a prova, não me dei bem, vida que segue, né? Você teve aquele momento de estresse por uma situação pontual. Então, isso acontece, né, na vida de todo mundo o tempo inteiro. Então, a gente tem várias emoções, não necessariamente elas são doenças. Né? Eu brinco que hoje a gente não pode ficar triste, que alguém já fala que você está deprimido. Eu falei, não, gente, depressão é diagnóstico, me deixa ficar triste. Eu tenho direito de ficar triste. Né? E da mesma forma para todos os outros sentimentos, eles fazem parte da nossa rotina. Né? É, quando a gente, o que a gente tem só que separar isso é quando eu tenho, por exemplo, condições que são crônicas e que provocam esse sentimento sem o prazo adequado para você se recuperar. É aí que vai se instalar, né? E você perguntando aos meus alunos, é muito engraçado, assim, né? Porque os meninos falam assim, professora, eu tive uma crise de ansiedade por causa da prova, sua aula é difícil, eu não dou conta de acompanhar.
final do ano, assim, final de curso, os meninos costumam premiar os professores. Gente, vira e mexe eu ganho de professora com a prova mais difícil. Mas é porque como eu dou uma disciplina que é muito fora da caixinha do fisioterapeuta, né? A minha disciplina não é clínica, né? É Sim. de fisioterapia do trabalho. Então tem muito conteúdo teórico, tem muito instrumento de avaliação que eles nunca ouviram falar. Então eu acho que é difícil porque tira da caixinha, tá, gente? Deixa eu Sim. me defender. É difícil porque tira da caixinha. Então eu acompanho muito esse estresse pós-traumático, vamos dizer assim, né? E aí alguns viram para mim e falam assim, e tentam fazer isso que você talvez estava comentando, assim, professora, por sua causa, eu estou em tratamento, eu tive que tomar remédio. Eu falei, sério? Por causa de uma prova? Aí eu falei, quando você está conversando comigo que entendo de trabalho, você acha que o trabalho vai te tratar melhor do que eu te trato? Você acha que as relações de trabalho vão ser mais amigáveis e acolhedoras do que você está vivenciando aqui? Porque o produto tem que ser entregue. Se o paciente quer melhorar, aí ele fica assim para mim, com o olhinho arregalado, fala, ai, professora. Eu falei, gente, isso é só uma prova de um conteúdo que você não foi bem, é só estudar. Vocês têm que voltar ao hábito a estudar. E aí converso muito, né? Eu brinco assim, que hoje eles têm muita informação chegando até eles, mas de pouca profundidade. Então, que eles precisam Uhum. dedicar tempo, né, para aquilo. E aí a gente vai conversando um pouquinho sobre gestão de tempo, produtividade, e aí a coisa vai andando, sabe? Mas a gente tem esses pequenos estresses dentro de sala de aula, eu acho que sempre teve, faz parte. Nunca adoeci ninguém, não, viu, gente? Mas faz parte, né? E aí eu sou professora no 10º período no estágio de saúde coletiva, né? Então eu estou lá no Uhum. último período também com eles. E aí Sim. eu vejo a angústia de entrar no ambiente de trabalho, né? Eu brinco que é uma sensação de abandono da universidade para poder entrar no ambiente de trabalho. Aí eu tenho uma frase que eu sempre falo para eles que é o seguinte, gente, existe vida pós-universidade. Pode ir, pode nascer que tem espaço para todo mundo, é só começar, né? Então, assim, a gente pega os meninos em momentos de estresse, principalmente os do último período, muito angustiados com o que vem por aí da nossa profissão. Muito bom. Eu acho isso muito importante conversar, né? Porque realmente a galera bagunça um pouco, porque a quantidade de informações que tem, se você roda no Instagram e começa a ver, aí tem um episódio X, Y, tem muitas coisas catastróficas, né? Então você fica olhando de uma forma diferente, onde é muito fácil você abraçar o diagnóstico também de uma forma desnecessária. Então potencializa, situações e superficializa coisas que são normais. E você conseguir discernir, né, o patológico. E aí sempre lembrar de uma questão de o que patologiza muitas vezes tem a ver com gerar incapacidade, né? Eu acho que é onde a gente começa a entender qual que é o ponto que a gente não está sabendo lidar, aonde que precisa olhar, né? Joyce, tem um comentário? Fica à vontade. Sim, sim. Na verdade, você falou sobre o excesso de informação, né? Ou até Uhum, mesmo o acesso à informação, mas com pouca profundidade. Hoje a gente fala muito sobre o infoxication também, né? Que é o sim. excesso de informação. Que é basicamente você não consegue processar tudo aquilo que você recebeu naquele dia, né? Uhum, Então, eu acredito que muitas pessoas passaram por isso, principalmente durante a pandemia, e até passam hoje, né? Pelo excesso de informação. Quantas notícias você lê em um dia? Quantos, posts você acompanha também durante aquele dia, né? E o que você absorve? O que que você leva, né? uhum, No momento você está ali processando, 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 mas e absorvendo? Acho que isso é um contraponto importante, né? E um ponto muito relevante que eu aprendi ao longo desses 10 anos de terapia, acompanhamento psicológico, enfim, é que nós não somos o sintoma, né? Nós não somos o sim, transtorno, enfim. Então, eu não sou a burnout, eu não sou TOC, eu não sou tricotomania, eu não sou ansiedade. Em alguns momentos eu estou ansiosa. Então, na sim. vida nós estamos, né? E eu acredito que isso é muito importante. A Susan David, não sei se vocês conhecem, mas ela é especialista em inteligência emocional, né? Sim. E ela fala muito sobre isso, sobre a gente ter permissão para estar ou sentir. Então, que você tem as suas emoções, mas você não é uma pessoa, por exemplo, que pode se definir como uma pessoa feliz, porque a felicidade é um estado, como a tristeza, como qualquer outro. Então, acredito que também é importante a gente distinguir assim, esses dois esses âmbitos, né? Do que eu Uhum. sou e do que qual é o meu sintoma, qual é o meu diagnóstico, né? E você fala muito sobre lidar com o trabalho, a saúde no trabalho, né?
E falar sobre esse lado, como o Foucault comentou, de inteligência emocional, que acaba sendo um pouco mais em alta agora, falar sobre soft skills, né? Então, poxa, como que eu olho para as emoções de um modo geral? É tão importante quanto qualquer outra matéria também. Então, você fala que, poxa, a sua matéria acaba fugindo um pouco do dia a dia ali dos alunos, né? Mas é fundamental olhar para a saúde laboral, né? Para a saúde dentro do universo do trabalho, que também é uma frente incrível que a Tato tem hoje, né? Então, quando eu entrei aqui no portal e eu descobri a Tato, eu fiquei maravilhosa, assim, maravilhada, na verdade, porque eu nunca tinha visto isso, assim, foi uma baita inovação. E olhar a fisioterapia, além de um tratamento pontual, assim, que você acaba tendo que passar ou porque você torceu o pé, ou porque você teve alguma dificuldade ao longo da vida, é muito bonito, assim. Eu acho que você acaba tendo uma visão diferente do que é a fisioterapia de fato. Tanto que a minha visão, olhando para a fisioterapia, vai muito além hoje. Então, quando eu olho assim, lá os meus sinais, todas as dores, ou aquela dor que eu não vou saber falar o nome, mas que é a que você comentou, que eu tenho, inclusive, e o quanto que a fisioterapia pode ajudar nesse sentido também. E pensar que também ali quem está me ajudando também precisa de ajuda. Então, como eu posso dizer, é um ciclo que a gente tem que olhar para o todo. É o gráfico de pizza, né? Então, o eu profissional, eu que gosto de um esporte, o eu que gosto de ler, enfim, e pensar nas suas fatias, né? O quanto que você está dedicando de tempo para cada uma. Se o trabalho ocupou mais que a metade, ou a metade, é porque tem algo errado. Então, é ter esse equilíbrio, né? Desculpa, eu falo muito, gente. Que isso, fique à vontade, fica tranquila. A gente tem uma limitação de tempo aqui, que a gente está realmente perto do final aqui, mas eu vou aproveitar e vou pedir as falas finais de cada um de vocês, para a gente falar um pouquinho de uma questão prática literal, né? Então, Márcia, assim, dentro do que você amadureceu, né? Acho que com certeza você deve ter visto os números que você não estava esperando e tudo mais. O que que você falaria de questões práticas para o fisioterapeuta ficar atento, né? E vamos até colocar aqui de uma forma prática as dicas e sugestões de como as pessoas poderiam lidar, né, em relação a isso. Então, para a gente fazer um fechamento aí de cada uma de vocês, por favor. Bom, o que eu deixaria aqui de comentário final, né, para meus colegas fisioterapeutas, é ficarem atentos às suas condições de trabalho, entender que algumas situações não deveriam ser normalizadas, né, entender que se existe um momento de pausa no seu trabalho, que você deveria usufruir dele, né, de preferência fazer sua pausa fora do local de trabalho, para que você possa mudar, vamos dizer assim, de uma maneira bem holística, mudar a energia, né, para você realmente entender que você desvinculou o trabalho daquele momento, que seja a pausa de 15 minutos, que seja a pausa do almoço, respeite essas pausas no seu local de trabalho e se faça respeitar nessas pausas do horário de trabalho, porque o que acontece muitas vezes é a gente ir para a pausa e ser acionado para voltar, né? Então, assim, tente fazer esse recorte, seja gentil com você mesmo, né? Isso é uma dica que parece simples, mas ela faz muita diferença. A gente já tem muitos estudos falando da importância das pausas no trabalho e para nós elas também são importantes. Tente reduzir o acesso a você fora do horário do local de trabalho, né? Então, o quanto menos você puder dar abertura para que as pessoas te acionem fora do horário de trabalho, melhor. Claro que imprevistos e emergências vão acontecer, mas que isso não seja rotina te acionar por qualquer motivo, né? Respeite o seu momento fora do local de trabalho. E é claro que situações de trabalho, como número muito grande de pacientes para serem atendidos, número reduzido de profissionais para dividirem a tarefa com você, horário de trabalho, jornadas de trabalho, horas extras, também são pontos muito importantes no seu trabalho, mas que precisam ser discutidos lá dentro. Então, o que eu costumo falar é que não é para você fazer piquete na porta do local que você trabalha, mas que abra um caminho de comunicação. Porque se o seu supervisor entender que se você se sentir melhor, você vai inclusive produzir mais, né? A gente já tem estudos mostrando aí, não na área da saúde, mas empresas que estão reduzindo a semana, em vez da semana ser de 5 dias, ela ser de 4, e a produtividade não cai. Por quê? Porque o funcionário se sente melhor. Então, abra um canal de comunicação com o supervisor, para que ele entenda que você trabalhar doente também não é produtivo, né? Então, acho que essas são algumas dicas, assim, dentro do seu local de trabalho, simples, e que vocês podem implementar
partir de agora. E uma última dica: trabalhar não está fácil para ninguém. O mundo do trabalho está num momento de exploração muito grande das forças de trabalho de uma maneira geral. Então se cuidem, faça atividade física, a gente orienta tanto e faz tão pouco, né? Cuide do sono, cuide da sua saúde, se cuide, porque o mundo do trabalho tem exigido muito da gente. A gente precisa combater o sedentário que existe em nós. Exatamente. Muito bom, Márcia. Eu só vou até complementar com uma fala tua. Eu acho que para facilitar isso e colocar em prática do que a Márcia falou, é a gente explicitar o que que é realmente uma emergência, uma urgência, porque ele entra na relatividade, na subjetividade do tipo, ó, qualquer urgência você me liga. E se a gente está falando de fisioterapeuta para fisioterapeuta, o paciente não sabe o que que é urgência e o que que é emergência, né? Então, explicitar para ele quais são os sintomas, sinais, condições, momento, né? Porque a gente tem essa hoje também liberdade um pouco maior, muita gente é noturna, diurna, tá cada um num horário diferente, então esse respeito ele precisa ser explicitado, né? Porque eu acho que é um acordo entre duas pessoas para conseguir realmente entender quando essa comunicação vai ser mais ou menos efetiva, né? Então, acho que explicitar o que a gente chama de urgência é importante, porque dependendo do contexto, né, de cada um, urgência é totalmente diferente de cada um. Mas muito bom, eu só queria complementar isso, Marcelo. Joyce, também palavras finais aí para a gente poder fechar o episódio e dicas práticas aí para a galera, além de seguir seu Instagram, dicas práticas para a galera poder seguir aí mais saudável. Legal, legal. Antes de tudo, eu queria realmente reforçar a frase que a gente está, enfim, divulgando esse mês, que é para cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim. Então, cuidem-se. Eu acho que o cuidar, ele é genuíno. E quando a gente coloca em prática, a gente sente, o nosso corpo sente, tudo fica um pouco mais leve, né? Então, a gente acaba adquirindo um pouco mais de equilíbrio também, tanto em relação com o trabalho, com as nossas atividades, com aquilo que é de fato importante para nós. E um aprendizado que eu levo para a vida é se atentar aos sinais, né? Escuta o corpo, escuta aquilo que você está sentindo, permita-se sentir também. Eu acredito que quando a gente começa a ter esse diálogo interno, a gente começa a compreender melhor as nossas emoções, bem como aquilo que o nosso corpo está tentando nos dizer, às vezes, por alguma dor, ou alguma dor de cabeça, ou, enfim, eu tive muita dor de cabeça durante o processo da burnout. E de fato, isso é comprovado, né? Enfim, que pode acontecer também. Então, atente-se aos sinais. E cuide bem de você. Acho que a Marcia disse coisas super legais, que tem relação também com a pausa. Sempre que possível, faça aquela pausa, desconecte-se. Eu acho que a palavra da vez é isso, né? Porque a gente está o tempo todo conectado e a gente se conecta pouco com quem a gente é e com aquilo que é importante de fato para nós. Então, permita-se se conectar com você e com os seus sentimentos, com aquilo que de fato você entende que é seu e é o seu espaço. Muito bom, Joyce, muito bom. Rafael Piscalati, por favor, para fechar aí. Eu acho que é legal só lembrar que boa parte dos fisioterapeutas são profissionais autônomos. E às vezes isso muda totalmente o jogo, né? Porque o contexto que faz o profissional se manter ativo, na verdade, é ele que cria. Eu acho que não é porque a gente não trabalha numa corporação que a gente não tem que olhar para esse cenário e para a cultura que a gente está criando, né? Eu gosto de falar que cultura é um intangível que surge sempre que pelo menos duas pessoas estiverem interagindo. Você pode não controlar a cultura, mas ela vai acontecer. E o melhor que você pode fazer é, na verdade, olhar para os artefatos, para os rituais que você faz, porque é isso que faz surgir a cultura. No final das contas, quando você começa a olhar para isso, você começa a ter algum controle sobre ela. E isso está na relação que você tem com os seus pacientes. Então, se você não tem quem determine os seus horários de trabalho, é você mesmo que faz isso, você tem que começar a assumir o controle dos rituais e artefatos que você mantém com os seus pacientes ou com aquelas pessoas que vão lidar contigo. Porque senão as pessoas vão estabelecer isso por você. Elas vão assumir esse controle, né? Elas vão assumir o controle da tua agenda, das tuas prioridades. Então, eu acho que ser autônomo talvez traga um olhar maior ainda para isso, né? Porque a gente não pode terceirizar essa responsabilidade para o ambiente de trabalho, né? Normalmente no ambiente de trabalho onde você tem, né, né, um conjunto de pessoas trabalhando, existe uma corresponsabilidade, por assim dizer, né, sobre esse cuidado. A empresa tem o seu papel, né, os líderes têm um papel específico, mas você também tem o seu papel. Agora, quando você é autônomo, na verdade, o papel é teu.
se você não tomar controle sobre os rituais e artefatos que né, tangem a tua relação com os outros, você vai ficar refém do que os outros quiserem estabelecer contigo, assim. Então, eu acho que muita gente, né, pelo que a Márcia está trazendo, se vê nessa situação, sofrendo, se vê muitas vezes nessa situação, né, de fadiga crônica, de desmotivação, e, poxa, talvez seja até um momento de olhar para dentro e entender quais os rituais e artefatos que você está cultivando aí no seu dia a dia com os seus pacientes e com as relações, né, que você, como autônomo, mantém no teu trabalho, né? Então, eu acho que isso é bem diferente, na verdade. Eu quase nunca ouvi alguém falar de saúde mental do autônomo, mas como boa parte dos nossos colegas são autônomos, eu acho que isso traz uma reflexão um pouquinho mais profunda até, né, no que tange em que contexto que você está inserido. Perfeito, Rafa. Até para complementar, eu acho que a ideia também, até como dica, a gente pensar, né, planejamento, desde planejamento financeiro, objetivos, carreira, aonde que a gente quer estar daqui 5 anos, aquela pergunta clássica, né? Se a gente está fazendo esforços específicos para isso, ou se você está deixando algumas coisas acontecerem, todas as propostas que você recebe, e a gente acaba aceitando, né? Nós não somos bons exemplos nisso, né? Mas, no geral, a gente tem. Eu vejo muitas ações que não levam a lugares específicos. Eu e o Rafa, a gente conversa muito isso, né? A gente já conversou em diversos momentos da nossa carreira, o que que a gente estava fazendo, para onde a gente estava se direcionando. E eu acho que quanto mais claro isso tiver, melhor fica para a gente conseguir, desde as micro, né? Usar métodos smarts da vida e até longo prazo, e conversar com outras pessoas acaba ajudando bastante. Porque às vezes a gente está literalmente trabalhando por trabalhar, preenchendo por preencher, não está entendendo até custos diários para entender se você está realmente trabalhando o necessário e fica com uma sensação de quanto mais melhor, como acho que a Joyce que falou também no meio do caminho, de uma situação que também não é mais dinheiro, também não traz mais saúde, porque depois está pagando pela sua saúde, né? Então acho que tem muitas coisas a serem olhadas, né? O Rafa falou também muito bem dessa particularidade da profissão fisioterapeuta, que tem todas essas questões aí a serem pensadas, né? Mas com certeza, né, finalizando aqui o episódio, esse é um começo de conversa. A Márcia vai voltar com resultados concretos, números, estatísticas, fatores, planos de ações, Vai ser um prazer. implementações. Márcia, então já está aqui, ó. Quando você for perto da qualificação, defesa, e tiver resultados e puder anunciar, já está convidada para você trazer, porque eu acho que vai ser muito interessante a gente poder ajudar mais gente aí a se olhar para isso e realmente o fisioterapeuta sempre tenta pensar no fisioterapeuta além da parte técnica, então isso acaba sendo uma grande missão, né? E assim, né, acho que esse mês, queria agradecer até a Joyce, que está por trás desse planejamento todo do Setembro Amarelo, tá muito bacana o conteúdo, a gente tem nosso selinho lá específico, materiais também muito direcionados, então tá ficando bem bacana, tá? Bom, então, Márcia, muito obrigado pela sua presença. Joyce, muito obrigado. A gente tirou ela do horário de trabalho para estar trabalhando aqui com a gente. E Rafa também, muito obrigado. Então, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio, chegar ao máximo de pessoas possíveis para a gente ter uma classe mais saudável, né? E até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.